Senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidoras e servidores da Câmara, que nos auxiliam em mais trabalhos desta sessão, também estiveram conosco na sessão extraordinária, nossa Polícia Municipal, que também se encontra aqui na Câmara, quem segue nos acompanhando e participando aqui conosco no plenário, também pela transmissão online, boa noite a todas e todos. Como sempre, eu começo fazendo minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu sou homem, tenho pele branca, olhos e cabelos escuros, estou usando uma máscara branca, camisa social azul e gravata preta com listras transversais brancas. Na quarta-feira passada, na última sessão ordinária da Câmara, foram votados os vetos do prefeito Dario Pacheco a vários projetos de lei aprovados recentemente aqui na Casa. Dentre eles estava o veto integral ao projeto de lei número 103 de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de cadeiras de rodas para transporte e as cadeiras de rodas higiênicas em escolas públicas e privadas de Vinhedo. E o projeto ele é muito simples. Ele trata sobre a obrigatoriedade da colocação de cadeiras de rodas para transporte e as cadeiras de rodas para banho, que são essas as higiênicas, nas escolas públicas e privadas que estejam instaladas no município de Vinhedo. E nós quisemos, com essa propositura, dar uma resposta a tantas pessoas com deficiências e com mobilidade reduzida que tentam se deslocar para e entre as escolas da nossa cidade. Também aos casos de acidentes envolvendo alunos, até mesmo servidores, que muitas vezes acabam ficando desamparados e têm que ser carregados porque não há uma cadeira de rodas disponível. E é absurdo um município como Vinhedo ainda ter problemas em relação à acessibilidade em prédios públicos, não só em relação às escolas. Especialmente porque, tendo a cadeira de rodas, nós estamos suscitando também que essas escolas, esses prédios públicos, consigam facilitar o acesso por meio da própria cadeira de rodas. Então, aqui nós queremos não só chamar a atenção para a ausência desse equipamento fundamental nas escolas e nos prédios públicos, e, ao mesmo tempo, dizer, então, agora nós temos as cadeiras de rodas, precisamos de prédios, de escolas, de espaços públicos que consigam dar mobilidade às pessoas de fato, e não só o material, a cadeira de rodas. Então, a nossa situação em relação a esse assunto ela está tão defasada que, na semana passada, eu também precisei solicitar até pintura de vaga destinada à pessoa com deficiência em uma escola do bairro Capela. O próprio estatuto da pessoa com deficiência não estava sendo cumprido nesse caso em específico, e a justificativa para o veto integral do prefeito foi de que havia um vício formal de iniciativa. Mas nós também vimos naquela mesma sessão uma grande quantidade de vetos que foram encaminhados pelo Executivo, até mesmo para projetos simples, a nomeação de ruas, de espaços públicos, e nós tínhamos como guarida um parecer jurídico da Procuradoria da Câmara, que dizia que o projeto é constitucional, é legal, e a Comissão de Justiça, Redação, Ética e Cidadania também havia aprovado esse projeto para sua livre tramitação aqui na Casa. Também ressalto, o Poder Legislativo não pode perder a sua capacidade de formular políticas públicas, especialmente quando estamos tratando de um assunto tão importante quanto a acessibilidade, a inclusão das pessoas com deficiências em Vinhedo. Então, fiquei muito feliz com a derrubada do veto e com a aprovação dessa lei, e também sei que isso, então, não resolverá automaticamente o problema da acessibilidade. Há um longo caminho pela frente, vamos continuar nessa luta, mas eu reforço que, exigindo as cadeiras de rodas nas escolas de Vinhedo, futuramente também poderemos exigir mais acessibilidade, locais que permitam a inclusão e estender isso a todos os prédios públicos, como eu já disse, não somente às escolas. Eu deixo o meu agradecimento público às vereadoras Naila de Souza, também à vereadora Cris PC, que estiveram comigo no projeto, ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Vinhedo, pelo apoio de sempre, e a todos os munícipes que comemoraram conosco a aprovação dessa propositura tão importante. Ainda seguindo na pauta da pessoa com deficiência, foi lido no início dessa sessão que nós recebemos um retorno da Prefeitura sobre o requerimento número 4 de 2022, que foi encaminhado no dia 3 de fevereiro. Nesse requerimento, eu e as vereadoras Naila de Souza e Cris PC questionamos, dentre outras coisas, o seguinte, abre aspas, considerando o atual contexto de reformas dos prédios das escolas públicas municipais e a aprovação do orçamento para 2022 com dotação orçamentária para as referidas obras, foi realizado estudo e/ou vistoria para a criação de infraestrutura de acessibilidade nas escolas municipais? E é importante reforçar que esse orçamento que foi mencionado, ele é de R$ 2.300.000
para reformas dos centros de educação infantil e mais R$ 2.300.000 para as reformas das escolas municipais. Então, nós precisamos continuar atentos à destinação desses valores, na cobrança por políticas públicas que apresentem um planejamento, um cronograma de execução, uma lista de prioridades. E a resposta da Prefeitura, como eu disse, ela foi encaminhada, mas ela ainda será disponibilizada no site para que possamos saber qual o procedimento que vai ser adotado. De qualquer forma, vamos continuar atentos e fiscalizando essa iniciativa. Na pauta da infraestrutura, com foco agora nas áreas de esportes e lazer, ainda na semana passada, também apresentei algumas indicações referentes ao bairro Morada da Lua. Dentre elas, eu vou destacar duas. A indicação número 176 de 2022, na qual foram sugeridos estudos para a implementação de um redutor físico de velocidade ou a canaleta de águas pluviais, que acaba fazendo a mesma função, exercendo a mesma função, na esquina da Rua Aquidauana com a Rua Tapajós, no Mirante das Estrelas. E a indicação número 177 de 2022, solicitando também estudos para a construção de uma área de lazer, com quadra poliesportiva, playground, academia ao ar livre, bancos, lixeiras de coleta seletiva, todos os equipamentos que permitam a utilização adequada ali também para os moradores da Rua Aquidauana, da Rua Tapajós, de toda a Morada da Lua. Então, são solicitações que a gente encaminha à Prefeitura, esperando uma resposta positiva tanto da equipe de trânsito, principalmente da equipe de esportes e lazer, porque lá já existe um campo, já foi feito inclusive um plantio de mudas nativas ao redor desse campo. Nós queremos que ali se torne um espaço de lazer, uma área de convívio, para que as pessoas também tenham uma identificação, possam se encontrar ali e fazer daquele espaço, então, algo que ajude o bairro a ter mais vida e a ter mais convívio entre as pessoas. Finalizando a explicação pessoal dessa noite, eu quero continuar aquele exercício da semana passada, de comentar um pouquinho sobre a revisão do nosso plano diretor participativo. Hoje eu falei bastante sobre a possibilidade de uma vinhedo mais acessível, para todas as pessoas, não somente as pessoas com deficiências, as pessoas com mobilidade reduzida, para todo mundo, sejam elas com deficiências, então, ou também para munícipes que queiram ocupar os espaços públicos, como a Rua 9 de Julho, como falamos na nossa moção, minha, da vereadora Naila, quaisquer outros espaços que atualmente estejam inacessíveis ou comprometidos, às vezes até mesmo pela lógica do automóvel particular, que parece ser eterna como os diamantes, mas certamente não é, como nós vemos em exemplos da Europa, de lugares desenvolvidos, que já têm feito o movimento contrário, o movimento inverso, de tirar carros das ruas e colocar as pessoas nas ruas. As ruas são para as pessoas, para o convívio, para que a gente também consiga, com isso, melhorar o comércio, melhorar a qualidade de vida, o bem-estar de todo mundo. Mas eu reforço que toda semana as vereadoras, os vereadores sobem nessa tribuna e apresentam vários problemas que são encontrados na cidade. Cobram soluções da Prefeitura, envolvendo não somente essas pautas, mas tantas outras. Tem saúde, tem educação, tem meio ambiente, habitação, infraestrutura. E com a revisão do plano diretor se aproximando, é muito importante nós colocarmos esse assunto e todas essas contradições em discussão. Porque a disponibilidade de água, como eu também já falei na semana passada, não pode ser o único fator a disciplinar o crescimento da cidade, isso se é que a cidade pode crescer. Então, como eu também disse, em várias outras ocasiões, crescer não é uma regra, não é algo inevitável. Vinhedo só cresceu na proporção que nós vimos nos últimos anos por pressão da especulação imobiliária, e eu torno a questionar se a solução para os nossos problemas é a permissão para a construção de prédios de 8 a 12 andares, de valores que apenas uma classe seria capaz de comprar, algo que poderia alterar dramaticamente a dinâmica do município em favor de quem hoje sequer reside aqui. Então, nós já ouvimos, inclusive, que não existem ricos e pobres em Vinhedo, em uma outra discussão aqui nessa casa, e, com todo respeito, isso não poderia ser mais equivocado. Existe, sim, uma diferença fundamental entre quem está nos bairros, geralmente os mais afastados, e quem vive em condomínios de alto padrão, por exemplo. E Vinhedo, por essência, é uma cidade absolutamente desigual. A ideia aqui não é fazer proselitismo em relação a um discurso de classes, mas eu quero apenas expor a realidade e, como vereador, parlamentar, representante oficial do município, deixar evidente que nós precisamos de políticas públicas que respondam a esse problema com inteligência e com sensibilidade.
Eu vou continuar essa discussão certamente em mais momentos, inclusive me comprometendo sempre a deixar um espaço da explicação pessoal para aprofundar esse tema durante as sessões, mas eu deixo aqui mais um posicionamento público. Não dá para permitir que a cidade cresça mediante especulação imobiliária enquanto nós vemos tantos problemas. A nossa cidade carece em várias áreas. Todas essas que eu já citei, saúde, educação, infraestrutura, habitação, a mobilidade urbana que foi colocada aqui por praticamente todos os vereadores. Se nós vemos esse problema, estamos dizendo hoje, por exemplo, que o comércio está morrendo, então está acontecendo agora, não é por uma proposta que ainda vai vir. É o hoje que está com problema. A dificuldade já está aqui, já está diante dos nossos olhos. Então, a cidade crescendo, sem resolver os problemas que hoje já prejudicam a vida do nosso povo, na minha opinião, é algo errado. Então, quando estiver tudo perfeito, em relação ao que nós temos atualmente, aí sim, posso ser até a favor de Vinhedo crescer. Mas enquanto nós tivermos esses problemas, nós precisamos que todos os recursos públicos sejam destinados a quem mais precisa, às áreas prioritárias. E daí advém a necessidade de um planejamento estratégico, de um orçamento que responda a esses desafios, e não somente o copia e cola do ano passado. E também nós não podemos deixar que o dinheiro de Vinhedo, que o orçamento, que a nossa verba, ela vá para os bolsos de quem não tem um pingo de identificação para com a cidade. É para o vinhedense que já está aqui hoje, que está nos bairros, principalmente os mais afastados, e que precisa cada vez mais da ação do poder público. A quem se interessar, todas as iniciativas do mandato estão sendo divulgadas nas redes sociais, Facebook, Luiz Vieira Vinhedo, Instagram, @Luiz Vieira Vinhedo, Twitter, @LVieira Vinhedo. Para quem preferir, as portas do Gabinete 2030 estarão sempre abertas aqui na Câmara, e desde já eu deixo meus parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, que nós celebraremos amanhã, dia 8 de março. Porém, mais do que dar parabéns ou deixar uma mensagem de romantização dessa data, eu reafirmo que nós precisamos estar atentos e combater fortemente episódios tristes e inaceitáveis como o da última semana, em que o deputado estadual, representante oficial do Estado de São Paulo, expôs a sua misoginia e o seu desprezo pelas mulheres, sobremaneira por estar em um estado gravíssimo de vulnerabilidade em um país em guerra. Aqui na Câmara, também é importante que a mulher seja integralmente respeitada. Isso vale para as nossas vereadoras, Naila, Inês, incluo também a vereadora Cris, para as munícipes e para todas as mulheres impactadas pelas discussões realizadas aqui nessa casa. Assinei a moção de repúdio feita pela vereadora Naila e espero também que os demais vereadores façam o mesmo. A igualdade de gênero e a geração de oportunidades para todas as meninas e mulheres fazem parte do desenvolvimento sustentável, estão explícitas na Agenda 2030 da ONU, e eu sempre defenderei esses objetivos. Contem comigo. Muito obrigado e boa noite a todas e todos.